Olá, acadêmico. Hoje nós trataremos do tema a formação da personalidade e qual é a contribuição da família nesse processo. Agora que vocês já sabem como que é o desenvolvimento do ser humano, vocês já viram na aula passada todas as fases de desenvolvimento do ser humano, já fica mais fácil para vocês compreenderem também o que é a personalidade e como que ela se desenvolve. Quando nós pensamos em personalidade, nós tendemos a achar, a considerar que é algo que possa ser classificada como bom ou ruim. E não é isso que a gente pensa? Mas, na verdade, a psicologia, quando vai estudar ou tratar, fazer referência à personalidade humana, ela fala do ser humano em sua totalidade, englobando todos os aspectos inerentes ao ser humano. Além disso, para que a gente compreenda o que é a personalidade, é preciso que conheçamos alguns termos que eu começo a mostrar para vocês agora. Então, o caráter está relacionado à afetividade e ele é adquirido no meio social a partir do contato com o outro. Então, características como a pessoa ser humana, ter compaixão ou cometer atos de covardia, esses aspectos estão relacionados ao caráter. O temperamento diz respeito aos aspectos hereditários. Nós herdamos dos nossos familiares, por exemplo, a melancolia, a raiva, a calma, estão associados ao temperamento. É importante que a gente conheça o temperamento dos nossos alunos ou dos nossos filhos para que possamos orientá-los melhor em relação ao seu comportamento, tanto em casa quanto na escola e futuramente no trabalho. Traço da personalidade diz respeito à característica duradoura da personalidade do indivíduo e que são percebidos por meio dos comportamentos das pessoas. Então, é o modo de ser da pessoa, o modo de ser bem-humorado, o modo de ser tímido, o modo de ser reservado. Nesse sentido, os autores colocam um conceito de personalidade que diz respeito à maneira como nós aprendemos ou como nós aprendemos os nossos estudos, como a gente consegue assimilar e memorizar, tem a ver com o nosso pensamento, a nossa maneira de sentir e agir, e inclui também as nossas habilidades, as coisas que a gente sabe fazer e que tem habilidade para fazer, para desenvolver. Envolvem as nossas atitudes, as nossas crenças, as nossas emoções, os nossos desejos, o modo de nos comportarmos e também os aspectos físicos de nosso desenvolvimento físico. A personalidade humana, ela está vinculada ao desenvolvimento humano. E da mesma forma que é complexo falar em desenvolvimento humano, também o é falarmos e pensarmos no desenvolvimento da personalidade humana. Por quê? Porque nós somos seres diferentes, indivíduos diferentes, com necessidades diferentes. E por isso, se no processo de desenvolvimento existem fatores básicos, externos e internos, que influenciam nesse desenvolvimento humano, na personalidade também, no desenvolvimento da personalidade também, esses fatores irão influenciar, que estão relacionados à maturação biológica, que são os fatores internos, em relação com o meio em que o indivíduo está inserido, que são aí os fatores externos. A personalidade, ela não se desenvolve, como podemos perceber, a partir de ações isoladas, mas das inter-relações das funções psíquicas, ou seja, das funções cognitivas, afetivas, emocionais, sociais e psicomotoras. Deste modo, é possível compreender que o sujeito se desenvolve a vida toda. Nós estamos em desenvolvimento constante, e que essas mudanças que ocorrem, elas não acontecem apenas no âmbito intelectual, mas elas acontecem também no âmbito social, no âmbito emocional, no âmbito físico,
E para que o ser humano adquira sua maturidade, atinja uma certa maturidade, é preciso que ele esteja em interação com o outro. Por quê? Assim, a título de exemplo, que a afetividade humana estimula a cognição do sujeito, ou seja, uma relação de afeto, né, de carinho, estou lindo, estimula a aprendizagem do aluno, né, que por sua vez faz emergir a emoção ou a sensibilidade e que por sua vez ainda determina o relacionamento deste indivíduo com o meio externo ou meio social a partir do contexto cultural. Então, o processo de formação da personalidade é um processo de formação contínua, né, que se dá nessa interação entre o eu e o outro, e nessa relação ambos vão se construindo. E é necessário que isso aconteça para que possamos lidar com os processos superiores. Falando em processos superiores, o que seria isso? Os processos psicológicos superiores estão relacionados à nossa forma de pensar. Né? É tudo aquilo que nos distingue dos animais. Né? É a forma de como desenvolvemos um código de linguagem, é a nossa capacidade de ter um raciocínio lógico, de ter domínio de conceitos. E qual é o papel da família nesse processo? Então, à família cabe a responsabilidade e o papel de proteção, né, de sobrevivência, de subsistência e de socialização da criança. Ainda cabe à família manter e transmitir valores, tradições e significados culturais. A família, portanto, ela é mediadora no processo de desenvolvimento do ser humano durante toda a vida do ser humano, podendo tanto contribuir para a evolução do sujeito, quanto retardar esse processo. Por quê? Vai depender da forma como a criança é criada, né? Da forma como a criança é educada. Irá depender, na verdade, do estilo educativo familiar. Se um estilo adotado for mais democrático, autoritário, permissivo, indiferente ou negligente, então vai depender desses estilos, né? Vai depender do estilo adotado, né? A forma como a criança irá se desenvolver. O fato é que os vínculos afetivos e o modo de como a família interage com a criança, como que a família dialoga com a criança, é muito importante nesse processo. Então, nesse sentido, entende-se que a família deve ter certos cuidados, né, e assim sempre estar atenta aos contextos em que os filhos participam. E é importante também a família saber que não existe nenhum responsável em maior ou menor quantidade, vamos dizer assim, sobre a criança. Pai, mãe e demais membros familiares são responsáveis, né, por dar condições e amor e carinho e afeto a essa criança para que ela possa desenvolver bem a sua personalidade. E a escola? Qual seria o papel da escola no processo de formação da personalidade da criança? Sobre esse assunto, nós iremos apresentar um vídeo, né, gravado com a professora Raquel, né, que vocês passam a ver a partir de agora. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a importância da escola na formação da personalidade humana. A personalidade, ela está vinculada diretamente ao desenvolvimento humano. E para Freud, a etapa dos 5 e 6 anos de idade é fundamental para a estruturação da personalidade. Por isso, então, que muitos autores da área discutem sobre a importância da infância na formação da personalidade, o ambiente que a criança está inserida. Por quê? Dependendo das experiências que ela vive nessa etapa de vida, dependendo dos traumas que ela pode sofrer, isso pode ter consequências negativas na sua vida adulta. Então, nós temos que compreender a importância do outro na formação da personalidade da criança. E quando ela se insere no espaço escolar? A relação que ela mantém com o professor é importante? Nós vamos conversar sobre isso.
Estamos aqui no ambiente escolar para conversarmos com uma pedagoga especialista em psicopedagogia, Cleidiane Cristina, sobre o papel da escola na formação da personalidade humana. Olá, Cleidiane. Cleidiane, qual é então o papel da escola no processo da formação da personalidade do ser humano, no seu ponto de vista? Bom, o papel da escola dentro da personalidade na formação da criança é exatamente a preocupação de trabalhar sempre com atividades pedagógicas, né, para que possa desenvolver a autoestima na criança e assim a personalidade dela ser formada adequadamente. Você falou uma coisa correta. Por quê? Porque os processos psicológicos superiores, a linguagem, o pensamento, eles determinam a personalidade do ser humano. E esses processos eles ficam muito mais evidentes quando a criança é inserida nesse contexto. Por isso que as estimulações, né, devem ser adequadas, realmente de acordo com a faixa etária da criança, levando em consideração a história de vida dela, para que ela possa ter um bom desenvolvimento e um bom desempenho nesse processo de ensino-aprendizagem. E a postura, Cleidiane, a relação do professor com o aluno influencia de forma significativa no processo da construção da personalidade humana. Mas o professor, ele tem consciência dessa importância, dessa relação nesse processo? Muitas vezes não, né? Mas é de fundamental importância até mesmo a escola colocar isso para o professor, né? Falando o que gera, né? O não trabalhar corretamente com essa criança. Né? Por exemplo, até uma forma de se falar com a criança é prejudicial, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e o papel do professor é exatamente esse, né? Mas realmente eles não têm muitas vezes esta informação de que é fundamental ele trabalhar corretamente e tomar muito cuidado até mesmo no que fala com a criança. Porque as atitudes, os gestos, a maneira como o professor se expressa, a criança pode receber de uma maneira diferente. E é o que você falou, pode prejudicar, dependendo da relação que se mantém. Né? Então, estabelecer uma relação de empatia, de igualdade, a criança vai se sentir mais à vontade nesse contexto e ela vai poder se expressar melhor. Exatamente. Não é verdade? Então tá, professora. Muito obrigada pela sua colaboração e foi um prazer estar aqui com você. Por nada, obrigada a vocês. O ambiente no qual a criança está inserida é a força motriz para o seu desenvolvimento humano. Daí a importância do espaço escolar na vida dela. É o segundo espaço no qual a criança se insere para crescer, para amadurecer. Então as estimulações realmente são adequadas e devem ser adequadas. E como o outro tem fundamental importância na relação, na formação da personalidade, o professor é fundamental. Ele deve estabelecer um laço afetivo com a criança. Ele tem que saber ter uma certa afinidade, conhecer a história da criança para poder oferecer processos adequados de estimulação, de modo que ela possa se desenvolver satisfatoriamente, inclusive no período de estruturação da sua personalidade. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu recomendo a vocês que façam a leitura na íntegra do capítulo 3, que assistam ao vídeo e que não deixem também de participar dos fóruns, né? Estou percebendo que a participação está sendo quase inexistente e que não deixem também de realizar as tarefas. Façam as tarefas porque são atividades de aprendizagem e que irão dar base para vocês realizarem a primeira avaliação que está relacionada com o seminário interdisciplinar. Bons estudos e até a próxima!